Deus abençoe a irmã, Deus abençoe irmãos. Como a irmã anunciou, abrimos a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. E vamos ler a partir do versículo 17 até o 38, ok? Mas o ponto que a gente vai focar na palavra, que é a explanação de hoje, a gente vai dar ênfase no versículo 24, 25, 26, 27 e 28. Mas vamos ler do 17 até o 38, ok? Então vamos fazer a leitura. Aqui tem um título, e nele diz: Discurso de Paulo aos anciões de Éfeso. Edemileto mandou a Éfeso a chamar os anciões da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Pois bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto os judeus como os gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora eis que eu sei que todos vós, por quem passei, pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto e estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobiceis a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos. E lançou-se ao pescoço de Paulo e o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. Bem, irmãos, Deus colocou no coração de Paulo que ele deveria retornar a Jerusalém. Mas essa volta não era como as outras vezes em que ele esteve lá em Jerusalém. Por quê? Porque neste momento, Paulo já estava muito conhecido. Porque à medida com que você avança com o Evangelho, irmão, quanto mais você fala de Jesus, mais você é conhecido pelo adversário também. Então, nesse período aqui, Paulo já era muito conhecido pelos judeus que estavam doidos para pegar ele. Ele sabia que se voltasse para Jerusalém, coisas não muito boas estavam esperando por ele ali.
E Paulo estava fazendo uma viagem, praticamente se despedindo de todos aqueles, de todos os lugares e locais por onde ele passa, aliás, por onde ele evangelizou, né? Ele estava praticamente fazendo uma despedida, né? E aqui está nos momentos derradeiros onde ele está se aproximando de Jerusalém. E aqui a gente vai ler, né? Paulo dando os últimos sermões, as últimas orientações. Aqui estão os bispos das igrejas, provavelmente de todos os lugares por onde ele passava, sempre mais alguém se acrescentava à comitiva que ele estava. Ou seja, os bispos de cada localidade acabavam acompanhando ele até a próxima, e na próxima chegava mais gente, e ele falava com aquele povo, e dali ele ia para outra, e mais gente daquela cidade acompanhava. Então, parece que tinha aqui um grupo numeroso de pessoas aqui. E o que nós tiramos daqui, irmão? O que a gente pode ouvir, lendo aqui, o que a gente pode aprender, o que dá para tirar para nós, para os dias de hoje? Bom, a história de Paulo é uma história de dedicação, de entrega. Aqui em Atos do capítulo 20, irmão, apresenta uma das cenas mais emocionantes da história e da vida do apóstolo Paulo. Ele está prestes a deixar essa cidade aqui, que é Éfeso. A igreja que ele pastoreou com muito amor, orientando e sempre aconselhando, e o povo pegou amor por ele. E ele relata que pode ser a última vez que aquelas pessoas vão ver. Porque, irmão, quanto mais você se entrega ao evangelho, quanto mais você ama a graça, quanto mais você ensina, quanto mais você admoesta, mais parecido você vai ficando com Cristo. E é normal, às vezes, a pessoa ama Cristo e ela também passa a pegar amor por aqueles que te admoestam. Isso é normal, irmão, porque isso é o reflexo do amor em Cristo, tanto em você que está amando, quanto aquele que te ama, te ajudando, educando e admoestando no Senhor. E Paulo sabia que ali poderia ser a sua partida definitiva. E que ele encontrar, como ele foi admoestado diversas vezes aqui, vários desafios, muita coisa que o aguardava em Jerusalém. O que aguardava ele ali? Homens irados, idólatras, pessoas com muito ódio, que estava pronto a eliminar o grande detrator da obra de Deus. E Paulo sabia que muito provavelmente o levariam à morte. Nesses trechos que nós acabamos de ler, que a gente vai dar mais ênfase aqui, que é do versículo 24 ao 28, nós vamos ver aqui, por que nós vamos focar aqui? Porque aqui a gente vai ver a essência do ministério e da paixão, que é muito ardente, né, de Paulo, não só pela igreja, mas também por Jesus Cristo. E a pergunta que a gente vai fazer para iniciar aqui é a seguinte: o que nós podemos aprender com essa despedida? Com esses 4 versículos aqui. O que nós podemos aprender e o que dá para nós aplicar na nossa vida nos dias de hoje também? Bom, então vamos ler aqui o versículo 24. Está dizendo o seguinte: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, tanto que cumpro com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho dessa graça. Bom, primeira coisa que a gente tem que observar: Paulo sabe que vai morrer. Mesmo assim, ele quer ir. Tem um propósito. Deus colocou no coração dele que ainda não ficou completamente revelado nas escrituras. A gente pesquisa e vai atrás, não está completamente revelado, mas alguma coisa aconteceu ali. Além, obviamente, da gente ver Paulo dando testemunho da graça e do amor de Jesus Cristo para os juízes, né, os cônsuls e aqueles homens de autoridade. Porque em todo lugar, gente, Deus vai mandar os seus representantes, os seus embaixadores para falar da graça.
Como uma vez eu falei para uma pessoa que estava acamada, fazendo a visita na casa dela, e ela achou que não tinha utilidade alguma para Deus e para Cristo. E eu falei, é porque você não está vendo do modo correto. Todos nós somos vaso. E você, numa cama, vai ter mais condições de entrar em determinados lugares que eu não posso entrar. Provavelmente você vai estar em locais, a gente nunca sabe na vida, né? Como eu já tive, quando fiz uma cirurgia, né? E estava internado, e lá estava eu numa cama. E Deus mandou ali 2 pessoas que ficaram do meu lado, né? Que estavam fazendo visita para todos os enfermos lá, as pessoas que vão ali ajudar as pessoas. E ali eu abri a boca para falar de Cristo. E aquelas senhoras choraram e disseram, eu nunca tinha ouvido falar de Jesus dessa maneira. Irmãos, ninguém cala a boca de um cristão. Seja numa cadeira de roda, seja numa cama, seja numa prisão, o adversário não pode tampar a boca da trombeta que Deus mandou anunciar. Cada um de nós é uma trombeta de Deus. E você só vai calar quando Deus te levar embora. Mas para isso, você tem que ser trombeta. Então aqui, irmãos, uma das partes aqui interessante é que nós vemos o quê? Paulo, o amor de Paulo por Jesus cresceu de tal modo que Paulo não tem mais nenhum pingo de medo da morte. Isso é uma coisa, irmãos, que vai sendo, que vai crescendo em você. Você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa estar ouvindo pregações que verdadeiramente falam de Jesus, e esse sentimento, esse amor, esse azeite, ele vai começando a crescer dentro do seu coração, até o momento em que você não tem mais nenhum pingo de medo de ir embora e estar com Jesus Cristo. Nesse momento você derrota a morte. A morte não será derrotada apenas na ressurreição. A morte é derrotada aqui, nessa terra, quando você perde o medo dela. A morte é poderosa, é imponente. Diante da morte, ela faz reis se ajoelharem. Ela faz homens poderosos se ajoelharem. Faz homens pequenos, pobres, fracos, ricos. Muitos desses homens fazem coisas terríveis para não morrer. Xingam, blasfemam-os ou até empurram os seus entes queridos na frente deles para não morrer. Esses atos e esse medo é o sinal da pessoa se ajoelhando com medo da morte. É medo dela. Eles têm medo de chegar a ela. Mas quando a morte encontra um cristão genuíno e verdadeiro, que não tem medo da morte, ela fica pequena e ela fica apavorada. Porque não tem mais poder sobre nós. Porque nós temos uma fé viva, uma fé grande que Deus colocou em nosso coração, que a gente sabe que se a morte se aproximar de nós e tocar em nós, nós estamos indo com Cristo. Ou seja, não é motivo de choro, não é motivo de pranto, mas é uma coisa que a morte não consegue entender. Como é que ele fica alegre quando eu chego próximo dele? Como que ele pode se alegrar? Isso não é discurso, irmão. Se nós estudar a história da igreja, você acha que aqueles homens que não negaram Jesus e foram pendurados em Roma, Roma ficou em fogo vivo porque era cristão pendurado por todas as cidades, feito tochas humanas, colocaram fogo naquelas pessoas vivas e nenhuma delas recuaram. Por quê? Porque a morte perdeu. E está aqui o relato do apóstolo Paulo. Paulo, vão te matar. Não me importa o que me faça o homem. O Espírito Santo mandou e eu irei. Quando Paulo fala assim, quando Paulo se comporta assim, é o sinal da morte ficando cada vez menor. Aquele gigante imensurável que coloca medo, o dragão da morte que coloca medo em todos os seres humanos, virou um cachorrinho que late, late, e Paulo
não dá a mínima atenção. Que esse sentimento cresça na sua vida, irmão. Que esse sentimento só vai crescer se o amor de Jesus aumentar em você. À medida que o temor e o medo da morte vai saindo, o amor de Cristo vai entrando. Esse espaço não vai ficar vazio. Ou ocupa um, ou o outro ocupa esse espaço. Quando você vence isso, irmão, não é só essa vitória, é muitas outras vitórias. Quando essa fé aumenta de tal forma, você vai perdendo o amor pelas coisas dessa vida. O amor ao dinheiro, à avareza, aos prazeres, ao pecado. Você vai se apegando a Cristo e aos poucos você vai se desprendendo desta terra, ao ponto em que você só está aqui para fazer a vontade de Deus plena na sua vida. Não estou mais para viver a minha vida, eu estou aqui vivendo para Deus. Faça isso, irmão, e Deus será glorificado com a sua vida. É o mínimo que nós podemos fazer. Então aqui, nesse versículo 24, irmão, nós vamos ver também, né? Paulo não tinha mais nada de muito valioso na sua própria vida. Qual era o valor que Paulo estava dando aqui? A missão. A missão que Deus deu para ele. Deus colocou no coração dele que ele deveria concluir essa missão ainda que tivesse que enfrentar o grande gigante da morte. Para o apóstolo Paulo, a sua carreira era mais importante do que dinheiro, fama, riqueza ou qualquer outra coisa que o mundo podia dar. O propósito dele era cumprir aquilo o que Deus colocou no coração dele. Esse era o propósito divino da vida de Paulo e principalmente da viagem dele a Jerusalém. E o que nós podemos aplicar, irmão, nisso na nossa vida? Podemos fazer a seguinte pergunta para todos e até para mim, porque essa pregação é para todos nós. Estamos lendo aqui para entender o que estava acontecendo. Essa pregação está focada nesses 4 versículos para a gente meditar e explanar o sentimento que está em Paulo. E com base nisso, eu vou fazer a pergunta para todos nós. O que é mais valioso na sua vida? O seu emprego? A sua família? Os seus sonhos? Paulo aqui, nessa leitura, o apóstolo Paulo, que já morreu, mas deixou escrito e esses fatos que aconteceram. Paulo está nos desafiando a colocar Jesus Cristo como o propósito principal da nossa vida. Fazer e viver para Cristo. E é por Ele que eu serei o melhor pai. É por Ele que eu vou ser o melhor vizinho. É por Ele que eu vou ser o melhor professor, o melhor engenheiro, o melhor médico. Para que as pessoas vejam a diferença e saibam que essa diferença é Cristo na nossa vida, iluminando o nosso rosto. Para que as pessoas possam ver o rosto de Cristo no seu. Por isso, essa pregação de hoje está te perguntando, irmão, o que é mais valioso à sua vida? Não, Deus não quer pessoas que querem correr da condenação. Deus não quer salvar pessoas que estão com medo do juízo final. Deus não quer salvar pessoas que não querem ir para o inferno. Não. Deus quer salvar pessoas que o amam. Deus quer reciprocidade. Ele te amou de tal maneira, como diz lá em João, capítulo 3, versículo 16, que Ele deu tudo o que tinha por você. Que lá está falando que Ele deu o seu unigênito Filho, que significa Deus te amou tanto, que deu tudo o que tinha por você. E o que Deus espera de você, de mim, de nós, irmãos? Que nós também
o amemos a ponto de entregar tudo para Ele. E o que é tudo? A prioridade de nossa vida. Deus quer ocupar o centro do seu coração. O que é o centro? É aquilo que é principal, aonde todas as coisas orbitam em volta daquilo. Deus quer o centro do seu coração e que em volta disso orbite o emprego, a família, né, os amigos, as coisas que você faz. Tudo isso gira em volta da vontade de Deus no nosso coração, irmão. Irmão, creia, tenha fé. Deus tem algo muito mais maravilhoso do que qualquer coisa que você acha que você pode estar perdendo nessa terra. Os bens, as coisas que nós temos, o dinheiro que está no banco, larga tudo isso, irmão. Não põe o seu coração nisso. O que Deus nos reservou é muito maior e muito mais maravilhoso. Você tem que crer. E aqui o apóstolo Paulo, a gente observa nesses versículos aqui que foi a fé em Jesus Cristo que deu a Paulo a força e a motivação para ele seguir essa viagem. Ele sabia que a sua vida está entregue a Deus, está entregue a Cristo. Ou seja, eu não posso dizer a Deus, o Espírito Santo está mandando eu ir, tá, eu não vou dizer não, eu não vou. Eu vou, Senhor, mas você vai morrer, Paulo. Não tenho medo da morte. Eu tenho tanto amor por Deus que a morte para mim agora não é mais um dragão. A morte é uma ponte que eu vou passar por cima dela para chegar do outro lado, aonde está o meu Jesus. Irmão, sem amor, os nossos louvores não são verdadeiros. Sem amor, a palavra não entra na gente. Sem amor, o nosso culto é simplesmente um ato de devoção, não de adoração. Temos que ter amor por Cristo e pela vida dele que está em nós. Amor, irmão. E nós vamos vencer todos os medos, todas as dificuldades. Pode ter certeza que quando Cristo entra em nós, a vida dele entra em nós, perdemos o medo da morte, muita coisa se encaixa na nossa vida, até mesmo, oxalá, que até mesmo doenças psicológicas vão embora. Então Paulo, ele está sacrificando tudo o que ele tem. Tudo. O legado, tudo que ele fez nesta viagem, ele está simplesmente se despojando de tudo e indo para o seu caminho. E lá na ponta, né, o sinal do seu sofrimento ou a crucificação da sua carne. A imagem que está na capa desse culto tem um caminho e lá no final, uma cruz esperando alguém. Essa é a nossa vida, irmão. Essa é a nossa vida, mas não se engane, irmão. Não se engane. O nosso caminho é maravilhoso, ele nos leva para a vida. As pessoas que estão bem agora e se divertindo e se deleitando e sorrindo e cantando, elas estão agora neste sábado cantando, bebendo, se embriagando, irmão. Mas elas não fazem ideia de que algo grande e terrível se aproxima. É igual na época de Noé. Noé era considerado um louco, porque ele disse que ia cair água do céu. Como assim cair água do céu? Vai cair tanta água que tudo vai se inundar. Talvez o primeiro barco estava sendo feito ali. O primeiro barco. E o povo cantando, festejando, enquanto Noé estava trabalhando. O povo passava e zombava e ria e meneavam a cabeça, chamando de louco. Essas eram as pessoas naquela época, chamando de louco. E quando Noé entra na arca, quando é chegado o grande momento, o grande dia que ele entra na água, na arca,
A Bíblia diz que fechou, Deus selou a porta por fora. O que é selar? Deus, ele fecha, ele mesmo fecha, para que Noé não abrisse. E por que isso? Por que Deus fez isso? Porque ele sabia que Noé ia abrir a porta. Quando começou a pingar e chover e a água começou a subir, quem, irmãos? Quem nós achamos que foram os primeiros a bater na porta? Vamos ver se você ia abrir a porta? Se alguém batesse lá e falasse assim: abre aqui, irmã. Irmã Esther, sou eu, seu pai. Esther, minha filha, abre a porta. Ou o irmão Josué, Josué, sou eu, o seu vizinho, Josué, sou eu, o seu tio, né, que eu te ajudei tanto, abra. Será que nós não ia abrir? Deus selou. Isso significa que não adianta pai não salva filho, filho não salva pai. Naquele dia não adianta correr atrás e falar: eu quero ir, pai, onde você está indo? Me ajuda. Mãe, olha eu aqui, mãe. Filho, onde você está indo, filho? Não adianta, irmão. Não adianta. É Deus quem vai fisgar com a trombeta dele. Ele vai dar uma ordem, na trombeta vai estrugir nos céus. Essa trombeta está sendo estrugida, dando ordem ao Espírito Santo que está em cada um de nós. Dando uma ordem para que esse Espírito Santo entre em ação e ressuscite todos os seus, todos os filhos de Deus, da morte, e subam ao céu. E aqui no versículo 25, irmão, está falando o seguinte: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Ou seja, Paulo, ele não esconde absolutamente nada do que ele tem que falar e da palavra de Deus. Ele não pregou apenas, né, porque ele era uma pessoa conhecida ou porque era fácil de fazer a pregação. Não. Ele pregou e falou a todos e em todo lugar aonde ele estava. Né? Sem olhar se a pessoa era grande, pequena, se ele estava numa grande multidão ou se ele estava em um lugar que não tem ninguém ou somente uma pessoa. Porque para Deus, cada alma, cada uma é muito valiosa. Mas Paulo não se negou a falar do Evangelho. Apresentou e entregou o Evangelho para todos aqueles que passaram pela sua vida. Ele pregou sobre o amor de Deus, mas também sobre o pecado e também sobre o juízo. Esse é o Evangelho. O Evangelho tem que passar por essa tríade. A gente fala do amor, mas a gente fala do pecado, que é dizendo você precisa de Jesus Cristo, e para aquele que rejeitar, vem o juízo. Não dá para correr o Evangelho dessas três coisas. E essas três coisas não é nada agradável ao homem. O homem não quer ouvir falar dessas coisas, mas é a cura do pecado que está em nós. E ele falou sobre a salvação e sobre tudo aquilo, irmão, que envolve a graça de Deus, como também a santidade de Deus. As pessoas hoje, irmão, aqui você vai ver 50, 48 pessoas ouvindo esta pregação. São pessoas que estão aqui, que estão interessadas em ouvir palavra de Deus, Evangelho. Porque as pessoas de hoje querem uma mensagem que as faça sentir bem, irmão. As pessoas querem uma coisa que mostre que elas são importantes, ou uma pregação confortável, ou uma pregação que vai transformar a vida delas que não está nada boa e vai dar uma vida para ela boa, recalcada e sacudida, como fala na Escritura. Mas a verdadeira fé em Jesus Cristo, irmão, ela nos leva a aceitar uma vida dentro da palavra de Deus. E para levar essa vida dentro da palavra de Deus, você tem que se submeter ao que a palavra diz, não ao que você quer ouvir.
Porque a palavra de Deus não está aqui para falar o que nos agrada. A palavra de Deus está aqui para nos falar o que agrada a Deus. Qual é a vontade dele, não qual é a nossa. Primeira coisa, a gente tem que entender que o que aconteceu, tudo o que acontece no mundo e toda a desgraça que veio sobre Cristo é nossa culpa. Entendendo que é nossa culpa, perdemos qualquer direito de querer exigir qualquer outra coisa de Deus. A gente não tem que exigir nada. A gente apenas aceita o que Deus tem para nos dar e a nos fazer. Portanto, irmão, aqui nessa passagem, e agora eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Então Paulo está entregando tudo que ele tinha e tá dizendo para eles aqui: vocês não verão mais o meu rosto. Eu não estarei mais aqui com vocês. Tem muita coisa aqui que vocês agora vão ter que fazer sozinho. Muita coisa agora que vocês vão ter que fazer com base naquilo que eu ensinei, que eu falei, que eu admoestei. Paulo ensinou, falou, orientou, admoestou, explicou e ensinou. Versículo 26. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos vocês. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está usando uma metáfora. É uma palavra que se usava naquela época, quando ele deixa de ensinar, quando ele deixa de corrigir, quando ele deixa de exortar. Segundo o que está escrito em Ezequiel, Deus requeria dele, por não ter ensinado, por não ter orientado corretamente, Deus viria sobre ele cobrar. Então, quando Paulo está falando isso, ele está querendo dizer isso aqui: eu falei tudo que Deus mandou falar, eu orientei tudo como Deus falou, portanto eu estou livre do sangue inocente de vocês. Ou seja, se a partir de agora vocês não se colocarem em caminho, se vocês não fizerem conforme os conselhos de Deus, o problema está sobre vocês. Será, irmãos, que cada um de nós pode dizer a mesma coisa que o apóstolo Paulo falou aqui? Será que você pode dizer: eu falei com quem tinha que falar, eu evangelizei os que estavam próximo de mim, eu anunciei a graça e o evangelho para aquelas pessoas, eu perdi a amizade deles, eu amava, mas eu preferi falar do evangelho para o amor deles mesmo, para salvá-los. Sacrifiquei minha amizade para o bem deles, é que eles não viram, não perceberam. Pode ser que muitas dessas pessoas você não veja isso, mas o evangelho alcançando e elas se convertendo vão lembrar de você e do que você fez. E vão se arrepender de ter recusado de ouvir ou de te dar ouvido. Mas como isso pode acontecer com essas pessoas se você não falou? Se você não tem coragem de falar, se você tem medo de que essas pessoas fiquem irritadas com você, se você não tem coragem de falar a verdade para elas, como que elas vão acordar na fé? Em Romanos, capítulo 10, se não me falha a memória, é o versículo 17, está dizendo que a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Como que essas pessoas vão ter fé se não tem quem anuncie o evangelho? Não, essas coisas que você vê eles ouvindo aí, não é evangelho, irmão. Essas pessoas entram em muitas igrejas e cultos por aí, um lugar que não fala de Jesus em momento algum, e elas vão embora e nem falta sentem de não ter ouvido falar de Jesus. A prova de que elas não sabem nada sobre Jesus, não amam a Cristo, porque elas não se deram conta que não conhecem o evangelho. Um cristão entra numa igreja e fica num culto, se não pregar sobre Jesus, se não falar sobre a fé, se não falar sobre Deus, se não falar sobre arrependimento, ele vai embora aborrecido e é capaz de nunca mais voltar ali. Então não, irmão. Essas pessoas, parece que tem muita gente fazendo aquilo que você deveria estar fazendo e você acha que não precisa fazer. Você precisa fazer. Não é só orar. A gente fala e ora. O cristão tem duas ferramentas. De um lado o evangelho, tocando a trombeta. Na outra a oração. Foi assim que os apóstolos agiram.
Quando Pedro e João foram levados diante do sinédrio, que ameaçaram eles, se vocês continuar falando do nome desse homem, nós vamos matar vocês. E se vocês voltar para Jerusalém, para o templo, a gente mata vocês. Eles saíram dali e foram direto para o templo, onde foram proibidos de ir. E quando chegaram lá, o que eles fizeram? Dobraram o joelho e oraram: Senhor, enquanto nós falamos e pregamos, vem com a sua mão poderosa, trabalhando e abrindo os olhos e convertendo. Você está entendendo, irmão? A fé vem pelo ouvir, então precisa de quem? O evangelista. Você precisa estar lá, você precisa falar. E depois do evangelista, quem vem? O Espírito Santo atuando no coração dessas pessoas. Se o Espírito Santo bater no coração daquela pessoa e ela abrir, será aceita, e Deus e seu Filho virá e fará nela morada. Mas se essa pessoa recusar e fechar o coração, ela será julgada por ter recusado o chamado da graça de Deus. Mas esse trabalho é nosso e nós temos que fazer, irmão. Por isso que a gente não pode ter vergonha, temos que levantar a cabeça e ter a coragem de falar do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmão, no versículo 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Irmão, nós somos a coisa mais preciosa que Deus tem nessa terra. Deus trocou todo mundo por nós, tanto que ele vai tirar nós dessa terra e depois ele colocará fogo em tudo isso. Cada um de nós que estamos aqui pertencemos a Deus, fazemos parte da sua riqueza, somos dele. Por isso, esse compromisso de trabalhar para a igreja é um compromisso muito sério. Imagina você sendo chamado pelo seu pai, você tem 11 ou 12 anos, e o seu pai tem uma venda, uma mercearia, e ele chama você e fala: filha, vem me ajudar. Sim, a partir de hoje, você vai tomar conta do caderno de finanças e do caixa. O que significa? O que você acha que seu pai está fazendo com você? Ele não está depositando confiança? Porventura não está nos livros e no caixa todo o centro daquele mercadinho? Não é ali que tá a parte mais importante? Pois é, irmão. É mais ou menos isso quando nós estamos trabalhando aqui. Sabe por quê? Porque cada alma que está aqui custou o sangue do filho dele. Não existe preço para isso. Somos algo muito valioso. Deus te ama, irmão. Nem eu, nem você temos ideia de quanto Ele nos ama. Não dá para saber. E Ele nos colocou aqui para trabalhar na vida dessas pessoas. Admoestar com amor, exortar com amor, falar a verdade com amor. Ainda que nos machuque a verdade, mas tem que ser dita. Porque o amor também corrige. O amor ensina, o amor educa. Tem até uma frase, um livro que fala: quem ama, educa. Então Paulo aqui, ele está passando o bastão para os líderes daquela região, que é de Éfeso. E aqui fala Éfeso, mas a gente acredita que devia estar outros de outras localidades também. Ele chama essas pessoas para o cuidado da igreja, pedindo para que eles sejam vigilantes e amorosos. Vigilantes, atento a qualquer desvio do evangelho. O ponto principal da vigilância é o evangelho, irmão. Ele não pode ser alterado, porque o evangelho entregue da forma com que Jesus nos entregou, ele tem poder para trabalhar na nossa vida. Paulo fala: vigiem e não esqueçam que vocês estão cuidando do povo de Deus. Seja amoroso com eles. Esses homens são pastores. E a igreja
é o rebanho. E esse rebanho não é nosso. Nós somos como empregados no rebanho de um fazendeiro, que é Deus, irmão. Cada um de nós somos uma ovelha. Cada um de nós. Mas o pastor, ele seleciona algumas. Se a gente estudar, a gente vai ver. Na época em que eu preparei a pregação sobre o bom pastor, Salmos 23, a gente vai entender. Sabe por que o pastor coloca o sino no pescoço da ovelha? Não são todas, tá? É uma que ele coloca, uma ou duas no máximo. Ele pega aquela ovelha mais obediente, aquela ovelha que está sempre perto do pastor. Sabe aquela ovelha que confia no pastor e está sempre do lado dele? Ele coloca o sino no pescoço daquela ovelha. Por quê? Porque aquela ovelha, ela vai estar dando sinal a cada passo que ela dá que o pastor está ali, que ela está próxima, ela está avisando as outras ovelhas. Então as outras ovelhas, ainda que estejam de cabeça baixa, comendo, se ela ouvir o sininho ficando longe, ela já levanta e fala: ei, eles estão caminhando, eles estão andando para longe. Para ninguém perder o rumo. E é por isso que Deus colocou nós aqui, como um sino no nosso pescoço. E a minha responsabilidade é pregar o evangelho instes a tempo e afora de tempo para todos vocês. O meu trabalho é estar aqui, como estou falando, apontando para o evangelho e para Jesus Cristo, porque isso será cobrado de mim. Estou fazendo esse trabalho não por força nem por obrigação. Primeiramente, porque eu amo a Deus. Segundo, porque eu amo vocês, porque Deus ama vocês. Ouçam esses conselhos, irmão. Orem, apliquem ele na vossa vida. Não seja um ouvinte, seja alguém que produz fruto. Não adianta nada para nenhum de nós apenas ser um apreciador ou um entusiasta da palavra de Deus. Deus quer aqueles que colocam em prática. Deus quer ver nossas vidas sendo transformadas e as nossas vidas servindo de referência para que o nome de Deus apareça e seja glorificado. E a aplicação aqui, esse versículo se aplica não só aos pastores, aos líderes, mas sempre tem alguém que nos dá ouvidos, sempre tem alguém que confia no que você fala. Seja um exemplo para estas pessoas também. Nós somos chamados para cuidar uns dos outros. E essa igreja aqui, ela é uma organização. Aliás, ela é mais do que uma organização. Agora ela é uma família. E nós estaremos juntos aqui, até Deus ir levando um por um de nós. Somos o rebanho de Cristo. E estamos aqui por causa do nosso pastor. Ele quer que nós estejamos juntos. Nós não podemos vê-lo, mas nós vemos uns aos outros. E Deus nos colocou aqui para que a gente se fortaleça na fé. Ao mesmo tempo que viemos aqui para louvar, adorar, estamos aqui para ouvir uma explanação e uma exortação aonde aponta para o nosso pastor, para não perder ele de vista. A fé em Cristo, irmão, é o que nos une como família. Quem não tem fé em Cristo pode até estar aqui, mas não vai sentir o que a gente sente. Mas não vai querer o que a gente quer. O que nos faz de verdade, irmãos, é a fé em Cristo. Quem crê em Cristo Jesus, este se fez filho de Deus. Aliás, foi adotado como um filho de Deus, como diz a palavra. Então, meus irmãos, para concluir aqui, a vida do apóstolo Paulo, ela é um testemunho. Ela é um testemunho da profundidade da fé do homem depositando em Jesus Cristo. Que isso sirva de exemplo para todos nós. Nós não devemos viver mais para nós mesmos, mas a gente deve ter a nossa vida, ou aquilo que a gente recebeu de Deus, irmão. A gente deve fazer tudo isso com muito amor e com muita dedicação. A paixão que Paulo mostra aqui por Cristo Jesus é no cuidado que ele tinha com a igreja, o zelo. Tudo que ele fez na vida dele foi tomando conta daquele povo, exortando, ensinando, né?
e orientando aquelas pessoas. Isso deve ser a nossa inspiração também. Viver aqui para a igreja e fora dela, para a nossa família também. Seja o melhor em tudo. Permita que Deus apareça e cause curiosidade na vida das pessoas pela sua vida. Vamos viver a nossa vida segundo o que o apóstolo Paulo mostrou aqui. Um propósito de vida para Deus. Cumprir a nossa carreira. Pregar a palavra de Deus, né, sem omitir o amor, nem o pecado e muito menos o juízo. Cuidar uns dos outros. Tudo por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Faça isso e você está valorizando a fé em Jesus. Portanto, irmão, para encerrar essa pregação, eu quero fazer um pedido para vocês, um chamado. Vamos renovar os nossos votos com Cristo. Eu peço que cada um de vocês aí com áudio fechado mesmo, feche os teus olhos e fala: Senhor, eu te amo, Senhor Jesus. E eu quero entregar toda a minha vida ao Senhor. Senhor, eu sei que eu não sou o mais perfeito, eu não sou um exemplo, mas a minha vida é tudo que eu tenho para te dar. Vamos renovar os nossos compromissos, irmão. Nós não temos muito tempo. A gente não sabe quando Jesus virá para cada um de nós. Você sabe de uma coisa, e ela é certa, irmão. A morte está vindo ao encontro de cada um que está aqui. Ela está vindo. Muitos se ajoelharão com medo, porque não confiam, não têm fé, não sabem o que está depois dela. Entrega a sua vida a Cristo, e quando a morte vier, você vai estar de pé, feliz, sem medo, porque você sabe quem está do outro lado. Você estará a um passo de Cristo, a um pequeno passo de Jesus Cristo. Esse mundo é pequeno perto do que Deus vai dar para nós. Um lugar grande e maravilhoso na sua glória. Todas as alegrias que você tem aqui não se comparam com aquelas que Deus vai nos dar na sua glória. O próprio Senhor falou, Paulo falou, se Deus, Ele deu tudo o que tinha, enquanto nós éramos pecadores, enquanto nós não tínhamos nada para Ele, o que você acha que Ele vai te dar agora, que você foi lavado no sangue do Filho dEle? Portanto, meu irmão, estou fazendo esse pedido, faz esse voto aí com Deus. Senhor, a partir de hoje, eu quero renovar a minha vida, eu quero renovar os meus votos com o Senhor, eu quero entregar toda a minha vida. Senhor, faz comigo e dá a força que o Senhor deu para o apóstolo Paulo, Senhor. Eu quero chegar no último dia sem medo da morte. Eu quero chegar e estar cheio de alegria. Porque quanto mais próximos estamos da morte, estamos próximos do nosso amado. Irmã, a noiva que não vê o noivo há 4, 5 anos, quando ela é avisada que ele está chegando, ele já chegou na cidade e que a poucos minutos vai chegar na sua casa, a noiva vai ficar com medo? A noiva vai ter medo? Não, ela vai sentir alegria. Por quê? Ela o ama. E é isso que a gente tem que sentir no nosso coração. A morte é só um passo para a eternidade. Você não vai nem sentir dor, irmão. Não vai sentir nada. Quando você olhar para trás, o seu corpo já está caído e você nem percebeu. É assim que vão aqueles que amam a Jesus. A morte, Jesus falou, aqueles que me amam nunca verão a morte. Eu entendo essa passagem que o espírito da morte, quando chegar, nós já fomos embora. Vai encontrar um corpo vazio, ele não toca na nossa alma.
Portanto, irmão, esse é um convite que, por essa exortação, o Espírito Santo está fazendo para essa igreja. Eu tenho certeza que é o Espírito Santo. E o que você está sentindo agora aí não é seu. É o Espírito Santo que está se movimentando dentro do seu coração. Isso que você está sentindo, essa coisa gostosa, não é seu, irmão. Não é seu, irmã. Isso é a presença de Deus confirmando. Porque é Ele que está dando essa palavra. E é Ele que está nos chamando a fazer esse voto, esse renovo com Ele. E Ele quer que você aceita. E se você aceitar, Ele vai te ajudar e vai entrar na sua vida de uma vez por todas. Não tenha medo de dar o passo. Só para a gente encerrar. Uma criança, quando está ensaiando dar as primeiras caminhadas, chega uma hora que o pai se afasta e coloca ela na beirazinha do sofá, e ela olha para o papai. O que o papai fala? Vem. O papai não vai deixar você cair. Vem. Confia em mim. A criança só vai andar quando ela olhar para o pai e saber, ele me ama e ele não vai deixar eu cair. E aí ela se larga e dá o primeiro e o segundo passo e vai para os braços do pai. Irmão, esse primeiro passo essa criança deu pela fé. Ela confiou que o pai não a deixaria cair. Está na hora de você tirar a fé do discurso e colocar a fé na sua vida de verdade. Dá os passos que Deus quer que você dê. E entenda, irmão, nessa exortação de hoje, nesse convite que Deus está fazendo com todos nós, confia nele e ele não vai te deixar, não vai te desamparar, você não vai cair. Essa é a mensagem. Deus abençoe a todos.